Inclina teu ouvido, Javé, responde-me, porque sou pobre e indigente. Guarda-me, porque sou fiel. Salva teu servo que em ti confia. Tu és o meu Deus, tem piedade de mim, Senhor, pois é a ti que eu invoco o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti eleva a minha alma. Tu és bom, Senhor, e perdoas. Tu és cheio de amor com todos os que te invocam. Atende a minha prece, Javé. Considera minha voz suplicante. No dia da angústia eu grito a ti, pois tu me respondes, Senhor. Entre os deuses não há outro igual a ti, nada que se iguale às tuas obras. Todas as nações virão para se prostrar na tua presença, Senhor, e bendizer o teu nome. Tu és grande e fazes maravilha. Tu és o único Deus. Ensina-me o teu caminho, Javé, e caminharei segundo a tua verdade. Todo o seu direito. Com a proteção de Deus em nome do povo de Santa Rosa do Sul e havendo quórum suficiente, declaro abertos os trabalhos desta 32ª sessão ordinária, referente à 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Convidamos a fazer parte da mesa nesta noite o senhor Francisco Farias, mais conhecido como Kiko, presidente da APAI deste município, e a sua vice-presidente, senhora Miriam, que a seguir nos informarão sobre os trabalhos daquela entidade, e desde já saudamos a todos os alunos que aqui apresentam, e os professores da APAI, que muito nos orgulham com sua visita. Sejam todos bem-vindos. Continuando os trabalhos desta sessão, submeto à deliberação do plenário o teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestações contrárias, submeto à votação pelo plenário o teor da ata da sessão anterior. Os que forem favoráveis permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura das matérias constantes do expediente de hoje. Mensagem número 021. Excelentíssimo senhor José Luiz Lopes de Borba, presidente da Câmara Municipal honesta. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente, encaminhamos para a apreciação de Vossa Excelência projeto de lei PE número 1003/2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2014 e da outras providências. O presente projeto de lei, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2015, vem atender ao que dispõe o inciso 2º do 2º artigo 165 da Constituição Federal e a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, em especial o artigo 4º. A arrecadação de receitas para o exercício de 2015 foi prevista de conformidade com o arrecadado nos últimos 3 anos. As despesas foram fixadas de conformidade com a necessidade de gastos para a manutenção do serviço público posto à disposição da comunidade, tais como saúde, educação, serviços urbanos, transportes, agricultura e outros, garantindo os recursos para o custeio dos serviços públicos e administrativos. Foram previstos os investimentos programados para o exercício, levando-se
em conta as prioridades definidas do Plano Plurianual, PPA, na necessidade de investimento em educação, saúde, sistema viário e demais obras de infraestrutura. Cordialmente, Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal. Se alguém estiver interessado em projeto na íntegra, procurar a Valda ali, senão nós vamos aqui à meia-noite para ler tudo isso aqui. LDO 2015, anexo da Lei 4.320/64. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015. Demonstrativo da receita e despesas segundo as categorias econômicas, conforme anexo 1º da Lei nº 4.320/64. Receitas correntes: 14.850.000. Receita tributária: 876.789. Receitas de contribuições: 182.400. Receita patrimonial: 78.900. Receita de serviços: 541.600. Transferências correntes: 13.022.111. Outras receitas correntes: 148.200. Total: 14.850.000. Superávit do orçamento corrente: 1.634.000. Receitas de capital: 11.050.000. Operação de crédito: 450.000. Investimento. Transferência de capital: 10.600.000. 1.628.000. Total: 12.678.000. Receitas correntes: 16.917.760. Receita de capital: 11.050.000. Deduções da receita: menos 2.067.76. Total: 25.900.000. Despesas correntes: 13.216.000. Pessoal e encargos sociais: 7.359.880. Juros e encargos da dívida: 160.000. Outras despesas correntes: 5.696.120. Superávit: 1.634.000. Total: 14.850.000. Despesas de capital: 12.678. Investimento: 12.208. Amortização da dívida: 470.000. Total: 12.678.000. Despesas correntes: 13.216.000. Despesas de capital: 12.678.000. Reserva de contingência: 6.000. Total: 25.900.000. Fábio de Souza Machado, contador, e Nelson Cardoso de Oliveira, prefeito municipal. Convite: Joinco 2014, Jogos de Integração dos Professores. Dia do Professor, 15 de outubro. Vamos comemorar brincando. Horário: 9 horas. Local: Campo do São Paulo. Atividades: bocha, queimada, canastra, voleibol, dominó, tênis de mesa, futsal e outras atividades. Convite: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Convite para o Bico Beneficente, promoção da terceira idade, Amigos para Sempre,
convite do presidente, o Paulo. Então, no próximo sábado, às 13 horas, no local Centro de Múltiplo Uso, e atrás da garagem da Prefeitura. Então, tendo os prêmios em primeiro lugar R$300, segundo lugar R$200, terceiro lugar R$100, quarto lugar um identificador, quinto um ferro elétrico. O valor da cartela R$5. Então, em nome do presidente, o Paulo, convida a todos então, no próximo sábado, às 13 horas. Uma boa sorte para quem comprar a cartela, né, Paulo? É isso aí, senhor presidente. Tá bom. Passamos à ordem do dia. Não havendo matérias constantes, pré-anunciamos para a próxima sessão a discussão e votação do projeto de lei PE número 1003, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se os vereadores e comissões quiserem apresentar emendas, o devem fazer neste período, pois recebemos este projeto dia 8 de 10, conforme o protocolo de registro, quando deveríamos ter recebido até o dia 20 de setembro, conforme o artigo 170, inciso 2º da Lei Orgânica, e a Câmara deve devolvê-lo até dia 20 de outubro. Por isso fica o tempo reduzido para análise e votação, para que possamos cumprir o prazo estabelecido na Lei Orgânica. Neste momento, com o nosso cumprimento, passamos a palavra ao senhor Kiko, presidente da APAI, que muito nos honra com sua visita, juntamente com os alunos, diretoria, professores, para as suas explanações. Boa noite a todos. Boa noite ao Zé Luiz, presidente desta casa. Boa noite aos vereadores aqui presentes. Boa noite ao público. A gente veio aqui hoje fazer mais uma divulgação da nossa PAI. A nossa PAI, ela foi fundada em 91, bastante tempo, né? A nossa PAI, ela é pouco divulgada, embora que a gente trabalhe, mas é uma entidade que faz parte da nossa vida, né? Da cidade, né? E a gente vem trabalhando muito lá, mas para divulgar a gente tem pouco tempo. Então a gente veio aqui hoje para dar aos eleitos do seu espaço para divulgar um pouco. A nossa PAI hoje, ela tem 42 alunos da nossa cidade, né? Tudo gente querida, crianças, jovens, adultos, e a gente trata com muito respeito deles, né? Então a gente precisa na nossa PAI de gente para a nossa PAI ela ficou muito centrada, né, em poucos presidentes, né, porque é uma entidade que, embora ela tenha, para mim, é a mais importante do município, mas ela ficou fechada, né? Hoje, presidente, eu já sou presidente pela 4ª vez lá, né? Então a gente fica pedindo que nossos vereadores, todos aqui presentes, participem da nossa PAI, que vão na PAI, porque a gente precisa de gente para nos orientar, ajudar nós, que a gente trabalha bastante, mas precisa de todo o povo para que a nossa entidade fique cada vez melhor. Queria falar alguma coisa? Boa noite, Zé Luiz, aos demais vereadores, ao público presente. Eu trabalhei na PAI 20 anos, eu fui diretora, eu nasci junto com a PAI de Santa Rosa do Sul. Eu quero explicar que a PAI é uma escola especial, ela é filantrópica, sem fins lucrativos. Então, todo o serviço prestado na PAI, ele não pode ser cobrado por presidente, muito menos pelo resto da diretoria e direção também. A PAI sobrevive de doações da comunidade, de pessoas particulares. A PAI ela mantém um convênio com o governo federal de 1% da arrecadação mensal do Estado, porque é dividido em todas as APAIs do Estado. A PAI ela tem um convênio com a Prefeitura Municipal de R$ 1.200 mensais. Deste convênio pode ser pago os técnicos, porque os técnicos não são pagos pela Prefeitura, e muito menos pelo governo do Estado, muito menos pelo governo federal. É através deste convênio que vem da Prefeitura, que pode ser para técnico
incluímos alimentação, energia, água, telefone, fax e outros serviços que são necessários. Então, assim, a PAI conta com uma equipe técnica necessária para poder manter o convênio com o Estado. Obrigatório, psicólogo, físico e fono. Esses técnicos, eles são difíceis de ser encontrados, porque a nossa PAI é pequena, ela tem 43 alunos, então a carga horária mensal de um técnico seria de 20 horas. Então um técnico não vai se jogar de Porto Alegre para trabalhar 20 horas em Santa Rosa do Sul. É complicado. Então a gente junta com as outras APAIs da região, que são 15, para a gente usar os mesmos técnicos, para não ter, né, a despesa para vir só numa APAI, porque eles não vão cobrar um valor irrisório, né? Eles são técnicos, são formados em pós-graduados. Então, só para deixar o esclarecimento, que a APAI mantém os 3 técnicos, mas tem uma época que a gente não conseguiu fono. Nem a APAI de Araranguá tinha, nem a APAI de Sombrio, nem de São João do Sul, nem de Passo Torres. É complicado, então foi feita essa interação para a gente conseguir um técnico que viesse em todas as APAIs. Como a APAI de Araranguá tem 200 e alguns alunos, a APAI de Araranguá mantém uma equipe grande de vários técnicos, é uma equipe multiprofissional, né? Então tem físio, tem fono, tem TO, tem fisioterapeuta, eles têm ecoterapia, tem várias atividades. A nossa PAI não tem condições. Por quê? Porque é uma PAI pequena, com poucos alunos, uns alunos com a idade muito avançada que não encaixam em certos programas, outros pequenos demais que também não encaixam. Então por isso que a gente passou muito trabalho para conseguir os técnicos, mas agora, graças a Deus, a gente tem todos os seres técnicos. Eu fiquei na PAI por 20 anos, faço aquela pensão estadual do Estado, eu monto o processo e mando para fora, para conseguir a pensão dos alunos da PAI. Eu continuo fazendo os benefícios dos alunos da PAI do INSS e continuo fazendo também o passe livre. Além dos alunos da PAI, estão me aparecendo agora os deficientes de fora do município, né, de Passo de Todos, até agora eu faço de todos, e também dos idosos. Eu estou fazendo a carteirinha de passe livre estadual e federal. Só para deixar bem claro aqui que a PAI é mantida pelo governo do Estado através de um convênio que cede professor. Então o governo do Estado trabalha como? 7 alunos para um professor. Qual é a nossa dificuldade hoje? Nós temos alunos que eles têm um comportamento difícil, então eles tiveram que ser colocados com outros alunos que não tanto a dificuldade. Então a gente está passando trabalho porque nós temos poucos professores para demanda. Porque o governo não aceita nós botarmos assim a faixa etária, ele exige por deficiência, então não tem como tu dividir. Agora chegou um bebezinho recém-nascido na PAI, um síndrome de Down. Aquele síndrome de Down tem que ser trabalhado separado, porque ele está na estimulação precoce. Só porque corre o risco de tirar um professor para aquele bebezinho e nós juntarmos 10, 12 numa sala com alunos com comportamento inadequado, né? Só porque se obriga a fazer isso, porque são os ajustes da PAI. Então assim, ó, eu trabalhei 20 anos na PAI. Santa Rosa do Sul são poucas as pessoas que sabem que existe a PAI. São poucos os visitantes. Por quê? Muita gente tem medo de ir na PAI. Tem medo de ser agredido, como já aconteceu com várias pessoas que chegavam lá e pediam pra gente acompanhar desde o portão até lá dentro, com medo. Os alunos da PAI, eles são especiais. Eles não têm maldade. Quem tem maldade somos nós que vimos as coisas erradas. Então eles são especiais e são educados para isso. Então eu queria convidar um pouco da Santa Rosa, que as portas da paz sempre estiveram abertas para quem quiser ir lá, ver como funciona, ver as dificuldades, ver o que eles conseguem. Nossos alunos já tiveram até em São Paulo em Olimpíadas. Só porque eu fiquei 20 anos na PAI, eu nunca quis divulgar o trabalho da PAI, porque eu não sou de estar divulgando o que eu faço, nunca gostei disso. Então assim, ó, as portas, né, estão abertas para quem quiser ir. A PAI funciona das 8 às 15 para meio-dia, então às 5 da tarde. A gente ganhou uma Kombi do Instituto Guga Kirten, né, com bastante sacrifício, porque na época o Nelson era presidente, foi guardado um troco, né, para a gente poder dar a contrapartida. A PAI tem uma escola que é uma das mais bonitas da região, na estrutura física dela. Então, assim, eu peço que o povo da Santa Rosa, antes de comentar alguma coisa sobre a PAI,
que vá conhecer a PAI, o funcionamento da PAI. A PAI é uma escola particular, filantrópica, ela tem CNPJ, ela tem tudo em dia, a documentação dela. E a prefeitura contribui com toda a alimentação da PAI, ela dá um motorista, né, Zé? Motorista, ela paga a alimentação, a medicação toda, né, os alunos eles recebem, eles ganham também a parte dentária, toda de atendimento, até em Porto Alegre a gente leva. Eu acho assim, ó, que não tem por que alguém criticar uma escola daquela sem conhecer. Então, assim, eu peço que o povo primeiro vá conhecer a realidade de cada situação, para depois poder vir para cá e, né, e querer achar que tem coisa errada. Então, eu deixo, né, meu muito obrigado para todos, e se tiver alguma pergunta, estou aqui para responder, o Kiko também, fique à vontade. Eu esqueci, tem 60 e poucos alunos especiais que recebem o benefício do INSS. Porque eu fiz não só daqui de Santa Rosa do Sul, eu tenho do Rio Grande do Sul até Maracajá, tem aluno que recebe o benefício do INSS, que foi feito através da PAI. Tudo gratuito, ninguém cobra serviço nenhum na PAI. Muito obrigada. Pessoal, assim, como foi construída a PAI? Só para lembrar que a maioria do pessoal que não sabe, tá? A PAI ela foi construída, o terreno foi doado pelo campo do Cruzeiro, tá? Pela Sociedade Cruzeiro do Sul. Então eles nos doaram o terreno para fazer. A construção, a gente começou com muito trabalho, vendendo um consórcio de voto, e fomos indo, construímos a metade, na primeira vez que a gente foi presidente, na segunda vez a gente foi construir outra parte, né? Aí depois fizemos o muro, foi tudo construído com um esforço nosso aqui, porque muitas vezes a gente também saiu batendo de porta em porta e a gente foi bem recebido. Tá? A gente quer agradecer aqui a todos, né? E os nossos professores, né? Que graças a Deus vêm nos orientando bastante, trazendo as nossas crianças que é bonito, chega lá, pode ter aborrecido, triste, tu vai lá, tu volta contente, alegre, porque tu vê o que tem lá dentro de importante. Agradecer o Zé aqui, que o Zé para nós ele cai sempre do céu, é um cara que nos incentiva, nos ajuda em tudo, nunca olha para ele estar triste. Conseguimos também uma secretária esse ano que a gente não tinha, o recurso aumentou um pouquinho, a gente pôde contratar a Fernanda, que está ali com nós ajudando. Já hoje eu estava lá, ela foi limpar uma criança, faltava a professora, então a gente está muito agradecido pelo nosso quadro de funcionário. É muito bom trabalhar numa entidade que todos se ajudam. A gente fica motivado, alegre, contente por trabalhar nessa entidade. Ser presidente, eu acho que não é difícil, também não é fácil, mas eu acho que a gente tem que ter conceito e vontade de fazer as coisas. Esse ano eu já fui em Florianópolis, fiquei um fim de semana lá, tem mais um fim de semana em Tubarão. Sábado agora a gente foi em Curitibanos, né? Reclamei do ônibus, porque só de reclamar mesmo, um cozinho ruim, mas fomos, voltamos, graças a Deus estamos aí. Então, ser presidente da PAI é uma coisa boa, né? Então a gente fica contente de ter só agradecimento do povo da Santa Rosa e dos nossos professores, nossos alunos, todos abençoados, né? Que Deus proteja e conserve essa nossa escola cada vez melhor. Obrigado. Vereadora Madalena, quer fazer uma pergunta? Boa noite, presidente dessa casa, José Luiz, os demais vereadores, e também uma noite especial ao Francisco, amigo aqui presente, explanando sobre a PAI. Meu boa noite a todos os demais aqui presentes. Eu questionei por duas vezes, duas segundas-feiras anteriores, duas sessões, sobre a questão da fisioterapia, sobre o preceito de que haviam me perguntado, porque antes havia um convênio, no caso com a prefeitura, repassava um determinado valor, incluso no caso para esses técnicos. Então, respondido, no caso, com a sua explanação aqui, eu pergunto, e também dando uma sugestão,
a questão do Ministério Público sobre se a PAI está todo em dia, o cadastro dela, todo o CNPJ, tudo de acordo. O Ministério Público, esse tempo, junto com a promotora, ela me questionou a questão de por que a PAI ainda não tinha passado o cadastro, sendo que algumas penas que ocorrem, às vezes, dentro do Ministério Público, são feitas com doações de mantimento a algum órgão. E me questionou de que a PAI, a nossa PAI aqui do nosso município, ainda não tinha esse cadastro lá para eles enviar, no caso, para pagamento de alguma pena sobre as questões desses mantimentos ou outro tipo de situação. Não soube responder o porquê, mas desde já pergunto, quem sabe vocês podem me responder e eu, quem sabe, também resolver essa situação para que no futuro ela também seja beneficiada com relação a essas oportunidades que irá receber com relação ao pagamento de alguma pena sobre o Ministério Público. A PAI, ela é cadastrada pelo Ministério Público faz muitos anos, né? Desde quando eu estava lá, que veio o fórum para Santa Rosa do Sul. Já em Sombrio a gente ganhava, porque eu tinha uma amiga que trabalhava lá e foi feito esse cadastro, e aquelas penas pequenas, eles depositam numa conta especial da PAI com o fórum. Existe uma conta corrente no Banco do Brasil, que são depositadas todas as pequenas penas, porque não é só para a nossa PAI, né? Como é toda a comarca, então é dividido, né? E outra coisa, eu ganhei móveis para a PAI, através do fórum, vários móveis, fogão a gás, mesas, armários, computadores, tudo registrado na PAI, através do cadastro que foi feito com o fórum, e faz anos isso. Se não estão atualizados, é porque o fórum, ele troca muito de funcionário, né? Então eles mandam um cadastro para a PAI para ser renovado, mas eles é que mandam. Até inclusive a promotora, agora eu não lembro o nome dela, ela até foi na PAI uma vez, acompanhou tudo, ela me chamou ali no fórum, mandou eu escolher o que eu queria de móvel para a PAI, e sempre foi feito, tem um cadastro e sempre feito essas doações via banco. Até tem a prestação de contas, fórum a PAI, que eu fiz. Não era necessário, mas eu fiz questão de fazer, porque tudo que entra na PAI é feito uma prestação de conta mesmo interna, né? Então tem de todos. Até da época da Celesc, que a gente tinha feito um convênio com a Celesc, que a gente fez um trabalho de casa em casa para doação na conta de energia elétrica. Como o povo de Santa Rosa do Sul parou de contribuir, muitos cortaram, a Celesc cortou o nosso convênio, porque a Celesc ela tem um plano. Ela tem uma meta, tu tem que atingir um valor mensal, senão eles cortam o convênio. Então aconteceu isso porque o povo da Santa Rosa não está mais contribuindo com a Celesc. Tá? Outra coisa, uma vez me indagaram por que a PAI é sempre os mesmos presidentes. O porquê? Porque para ser presidente da PAI, tu tem que ser doador, tem que fazer doação. Então os pais, eles já são natos, né? Que são pais de alunos deficientes. Eu posso ser uma presidente da PAI. Por quê? Porque eu dou mensalmente um valor para a PAI, via recibo, via nota fiscal, alguma coisa tem que ficar registrada na PAI que eu estou doando. E para ser presidente, tu tem que ser doadora há mais de um ano, no mínimo um ano, né? Para poder doar, para poder concorrer ao cargo de presidente na PAI. Por isso que a nossa PAI aqui, ela tem dificuldade de ter as pessoas para se candidatarem a presidente, porque não é remunerado e as pessoas então não fazem a doação necessária para poder concorrer. A presidência e os demais pessoal da diretoria também teríamos que todos ser doadores, né? Todos ser contribuinte, mas a nossa PAI aqui a gente optou desde o início, em 92, para ser o presidente ser uma pessoa do comércio, quase sempre, né? Uma pessoa envolvida na vida pública, porque a PAI passa muita dificuldade no início mesmo. Então os demais a gente sempre volta para os pais, porque eles têm que ser os maiores interessados, né? Então a maioria da diretoria da PAI são os pais dos alunos e as mães. Então a gente tem a parte da contabilidade, o Nelson sempre fez gratuitamente
Telefone fácil, quando a PAI iniciou não tinha isso, era sempre feito no escritório dele, tudo gratuito. Foi muitos anos que era feito ali, depois que a gente botou o telefone, fax, tudo. Então daí a gente começou a ganhar essas contribuições do fórum e da prefeitura, onde a gente começou a manter a despesa da PAI de fax e telefone. Quer dizer que eu tenho a honra de acompanhar aquela PAI ali já há anos, desde o início, porque se faz ali perto da minha morada, da minha casa, e eu sei da luta, da batalha que é desde o início, da presidência Nelson, Kiko, e quero parabenizar vocês pela dedicação, pelo esforço, pelo trabalho de vocês, que eu sei que é totalmente doação, sem nada em troca financeiramente, com certeza ganham e ganham muito com o trabalho, mas são poucos hoje que a gente veja com essa coragem. E sei que o Kiko sempre foi, junto com a Miriam também, pessoas que se importaram muito com esse tipo de trabalho. Temos aqui, se muitos não sabem, a casa do albergue, quando eu fui o presidente, refundemos lá junto com o movimento de Cursilho. Aquela casa foi doada enquanto existir o albergue, de graça, pelo Kiko, uma morada valiosa no centro da nossa cidade, está lá em doação espontânea. Por isso a gente homenageou, tem um nome hoje de albergue Francisco, né? Agenor Farias, em homenagem ao falecido pai dele. Então a gente acompanha e veja o trabalho, a dedicação e o empenho deles em se doarem para trabalhos voluntários, e que é um trabalho onde te dá dor de cabeça, te dá sacrifícios, porque não é fácil, né, Kiko? Mas que tu seja muito bem recompensado, a Miriam, junto com os professores que a gente sabe que trabalham lá com muito carinho, a gente veja no dia a dia, muitos dias até saindo passear com os alunos, a gente acompanha vendo eles lá caminhando, os professores sempre preocupados. Parabenizar os alunos também, e hoje especial a vocês que estão aqui com nós nesta casa. Então, em nome desta casa, a gente quer te agradecer mais uma vez, dizer que aqui está sempre de portas abertas para que tu venha explanar, e foi muito importante isso. Eu mesmo morando ali, hoje soube de coisas assim aqui que eu não estava par e que eu não sabia. Então, mais uma vez, obrigado para vocês, e que continue, e que precisar da gente, as portas estão abertas, e a gente também, como pessoa fora de Câmara de Vereadores, fora de vereador, que precisarem da gente, sabem que a gente está sempre ali junto. Desde já, então muito obrigado a vocês. Neste momento, fica abertas as inscrições para o grande expediente. Passamos a palavra ao primeiro orador inscrito, o vereador Agenor. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador José Luiz, cumprimentar toda a sua mesa diretora, demais colegas vereadores, cumprimentar aqui o Kiko, presidente da PAI, a Miriam, vice-presidente da PAI, que fazem parte dos trabalhos dessa casa. Quero registrar aqui a presença da imprensa, a pessoa do Jarbas, do Cacai, registrar a presença do presidente da terceira idade, Paulinho, do ex-vice-prefeito desse município, Sr. Antônio Juvenal Varela, Gilvar, presidente
da CBL, a Rose, ela é assessora jurídica da casa, ao Zé, motorista da Prefeitura, e hoje presta serviço para a PAI, a todos os alunos da PAI que estão aqui presentes, e quero cumprimentar em especial os professores que participam dia a dia, né, daquela instituição, e sou uma pessoa que passo lá todos os dias, que transporto alunos da PAI, e posso dizer aqui, posso elogiar muito bem o trabalho de cada um de vocês. Quero dar um alô especial também aos internautas que nos assistem pela internet. Todas as demais pessoas nos dão a honra na noite de hoje. Desculpa também, está aqui a presença dos vereadores, presidente da casa, Pedro Dado, estava lá escondidinho, obrigado pela sua presença. Eu gostaria de dizer aqui ao Kiko, que 4 vezes Kiko presidente da PAI, e que venha mais 4, mas está em boas mãos, né? Como a Miriam falou, né, é difícil achar pessoas que queiram se doar à PAI, mas já quero aqui parabenizar o Kiko, parabenizar a Miriam e também toda a sua diretoria pelos trabalhos feitos na PAI. Quero dizer que já fiz membro de diretoria de igreja, da APP do Colégio João Souza Daniel, e quando a gente tem um trabalho voluntário, isso é muito gratificante. E eu tenho certeza que para vocês também, que é um trabalho voluntário, eu sei que isso é muito gratificante. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, tanto para o presidente ou para a vice-presidente, para a Miriam. Essa merenda e esses medicamentos que é fornecido pela prefeitura hoje, isso é hoje ou já aconteceu antes ou em outras administrações? Isso vem desde a época que o Nelson foi vereador, ele fez um convênio da PAI com a prefeitura, né? E a merenda foi a partir do momento que o governo do estado começou a repassar verbas, né? O governo federal, não sei, para o município. Então ele incluiu a PAI, na época já, né? E a medicação também, todo o remédio controlado, os alunos da PAI também ganham da prefeitura. Muito bom. Então tá, então essa merenda aqui, ela faz parte, a merenda da PAI, ela faz parte da mesma merenda. É o mesmo cardápio escolar da prefeitura municipal, que vai para as creches, para os colégios do município. Certo. Isso também é importante, e para mim entender melhor, o convênio prefeitura municipal e a PAI é R$ 1.200 por mês, em torno de 14, 15 mil por ano. É isso? Sim. Não é bastante, né? Porque R$ 1.200, a gente sabe que a despesa da PAI é bastante, mas R$ 1.200 da prefeitura, mais algumas pessoas que possam ajudar de alguma forma, eu acho que é bem-vindo esse 1.200. Acredito até que poderia ser mais, até mesmo porque o nosso prefeito já foi presidente da PAI por várias vezes, mas acredito que esse 1.200 vem. Nós temos também 1% da arrecadação federal, vem através do governo federal, 1% também ao mês, que vem para o governo estadual e é repassado para as APAIs também. Mesmo com isso tudo, acredito que exista bastante dificuldade. E como o presidente o Kiko falou, que todos que possam contribuir, e já deixo aqui à disposição, que precisando da minha pessoa, tanto como vereador, como cidadão, estou à disposição da PAI, à disposição de vocês. Há 15 dias atrás, a penúltima sessão, eu pedi aqui para a Secretaria de Obras e ao prefeito municipal que desse uma arrumada lá no pátio da Polpa Sul, porque eles estavam com dificuldade lá no pátio, na arrumação do pátio. Quero dizer que até hoje não foi feito, e peço aqui mais uma vez, espero que seja feito aquela arrumação do pátio lá, porque já vi a semana passada várias caçambas com saia, acredito que tem um material que consiga dar uma arrumada lá para que aquela indústria possa trabalhar e
com melhores condições de trabalho. Gostaria de falar aqui também sobre a vigilância sanitária do nosso município, que foi fechada a última semana. E hoje tentei ligar para algumas pessoas, tentei saber alguma coisa sobre a vigilância. A mídia hoje está aqui como vice-presidente da PAI. E o que eu vou falar aqui sobre a vigilância também faz parte do posto de saúde do nosso município. Acredito que não sabia que você viria aqui, mas você está aqui como vice-presidente da PAI e não como diretora de saúde. Mas gostaria de falar alguma coisa sobre o porquê do fechamento da vigilância do nosso município. Por que foi fechada a vigilância? Porque não temos pessoas preparadas, um profissional para desempenhar o trabalho naquela área. Por que não temos? A funcionária concursada com vigilância sanitária está de licença há muitos anos. Não sei, até se não, já não pediu demissão. Mas, pelo que eu sei, ela está de licença. Quem fazia o serviço de vigilância era o Nailor, que fez curso e ele estava apto a fazer o trabalho de vigilante, da vigilância sanitária. O problema do Nailor, todos nós sabíamos que a doença dele era gravíssima, até mesmo que entrou em óbito. Só que não foi preparado ninguém para o lugar dele. E esses cursos tem uma vez por ano só, em Florianópolis, e é abril ou maio. E não foi preparado ninguém, esse ano nem o ano passado, para assumir o cargo de vigilância sanitária do nosso município. O que eu quero dizer com isso é que a vigilância sanitária do nosso município ela só vai ser reaberta quando tiver um profissional apto a trabalhar na vigilância. Aí eu pergunto, e esses comércios que pagaram o alvará sanitário? Eles hoje não podem, aqueles alvará hoje não existe mais, porque a vigilância do Estado veio e está caneteando todo mundo. Ela simplesmente está querendo fechar muitas portas do nosso comércio. Mas já foi pago. O alvará vale até 31 de dezembro. Quem é que vai ressarcir esse pagamento? Se o alvará vale até 31 de dezembro, por quê? Que agora veio a vigilância do Estado. Veio a vigilância do Estado que não tem aqui no município. Não foi preparado. Como não sou eu o responsável por isso mesmo, pelos trabalhos da administração, quem tem que preparar alguém, fazer alguma coisa é a administração. Mas não foi preparado isso. O que se faz a partir de agora? Concurso? Se faz um concurso e contrata? Ou se pega um funcionário que não é concursado na vigilância, um funcionário efetivo, e dê os cursos para ele poder exercer a função? O que vai acontecer? Esse assunto, ele repercutiu bastante. Acredito que o vereador Almides vai vir aqui depois e falar aquilo que ele escutou lá na administração. Acredito eu. O que nós não podemos é deixar que uma vigilância do Estado venha no nosso município, porque não temos vigilante aqui, e cobrar coisas absurdas às vezes. Às vezes é absurdo. Eu sei que a saúde
Eu sei que quando mexe com alimento, a vigilância tem que cobrar. Mas até que ponto? Eu tenho informações de empresas que a vigilância chegou e eles vão ter que gastar de 80 a 100 mil reais para se adequar. Será que essa empresa vai fechar? Ou ela vai gastar esse dinheiro? Ela gasta 150 mil a 200 mil reais para fazer um pavilhão e botar o seu comércio. Aí vem a vigilância e para se adequar vai gastar mais 80, 100 mil. Será que vale a pena? Ou eles vão mandar os funcionários embora? A Ecofix foi embora, 40, 50 funcionários demitidos. O nosso povo desempregado. E será que vai fechar mais alguma? Será que eles vão gastar isso para fazer? O Estado está errado? Não sei. O município está errado. O município tinha que preparar alguém. E o município tem que preparar alguém. Eu vou deixar uma dica aqui para o senhor prefeito, para a senhora secretária de saúde, que é competente e que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Tem um curso para agora, lá na Unesp. Desculpa, queria sair. Tem um curso lá na Unesp, vai começar o mês que vem, para vigilância sanitária. Que faça esse curso, que alguém faça esse curso. A nossa vigilância sanitária está fechada. E os nossos postos de saúde, do centro e do interior? Os alvarás do dia? Os alvarás estão em dia? Porque não temos. Porque os alvarás do comércio não estão em dia. Se estavam, não estão mais. Porque a vigilância do Estado está vindo e está fechando. Isso é preocupante. Quem perde é o comércio. Miriam, tem um curso na Unesp, a partir do mês que vem, para vigilância. Pode, com certeza. Quanto à vigilância foi assim. O Narlor era apto, né? Efetivo, tudo certinho. O Narlor adoeceu, né? Faleceu. O governo do estado lançou um concurso estadual para vigilância sanitária. Este concurso efetivou vários vigilantes nas secretarias regionais. Então, ele deu a capacitação para as pessoas que se efetivaram no concurso do estado, que não era o nosso caso, que ninguém passou. Então, para o município não sobrou vaga. A gente até tentou escrever alguém, tudo, mas nós não conseguimos porque ele deu todas as vagas para as regionais de saúde. Tá? Eles vieram ali, recolheram o material, mas os nossos alvarás estão todos valendo até fevereiro do ano que vem. E o governo vai fazer um concurso, uma capacitação, como fosse emergencial, no início do ano que vem. Porque todas as capacitações são em agosto. São em agosto, né? Então, como o ano passado eles deram para as regionais. Aí os nossos alvarás, eles estão em dia. As pessoas saíram na rua dizer coisas que não são verdadeiras, porque, como eu disse, vão no posto de saúde também, ver como funcionam as coisas, para depois sair a falar. O Nelson já está olhando dois funcionários, um de nível superior e um de médio, porque efetivos, essas pessoas serão capacitadas e ficarão no posto de saúde. O Estado daí não terá mais nada a ver com o município. Essas pessoas fazem todo o papel. A vigilância não teve só em Santa Rosa do Sul, ela teve em todos os municípios da MESC. Em São João do Sul tem uma vigilante, uma moça, que faz anos que está no município, e até lá acharam irregularidades. Então não foi só o nosso município por falta de vigilante. Todos os municípios, por isso que o governo vai lançar essa capacitação emergencial. Os alvarás estão valendo, não precisa entrar em justiça para ressarcir valores. Quem quiser só ir na prefeitura, que o prefeito vai ressarcir o que for. E essa empresa da Vila São Cristóvão, ela é alimentícia,
é de competência estadual. Inclusive os laboratórios, eles não são de competência municipal e sim estadual. Então, a parte alimentícia, polpas de frutas e consultórios odontológicos, laboratórios, o alvará deles tem que ser expedido pela Regional de Saúde, não pelo municipal. Então a gente está esperando que agora o governo lance esse curso de capacitação, né? Vai ser indicado 2 profissionais do município para fazer essa capacitação lá em Florianópolis. Mas o povo pode ficar tranquilo que não tem nada de inválido no alvará, porque ele vai ser válido até fevereiro do ano que vem, segundo a Secretaria Regional. E até porque os postos de saúde, como os outros comércios, eles teriam que ser vistoriados pela Regional de Saúde. Santa Rosa do Sul tem mais de 300 comércios. A vigilância não tem só Santa Rosa do Sul, ela tem 15 municípios da MESC para poder fazer toda a vigilância. Então eles têm 2 profissionais na Regional. Mas enquanto isso, a gente está aguardando o governo lançar essa capacitação para a gente poder mandar 2 pessoas e ficar tudo ok. Mas o povo não precisa ficar apavorado, porque está dentro da normalidade. Só para esclarecer, então, todos os alvarás sanitários estão valendo até fevereiro de 2015? Sim, conforme a orientação da Regional de Saúde para o nosso funcionário. Tá. Eu já tinha falado, né, que a Miriam estava aqui como mais ela quis responder, e eu fiquei muito satisfeito com a resposta. Imagina. Espero que realmente seja isso, seja assim mesmo, e esperamos que todas as pessoas que procuram então o posto de saúde, que vão até o posto de saúde, que vejam por quê e como, o que pode acontecer com isso. Esperamos que realmente isso tudo seja solucionado e que aquele que acha que tem alguma dúvida procure. E até, João, assim, até para as pessoas saberem o que é de competência municipal, estadual e federal, né? Porque às vezes as pessoas não são informadas, né? Então sai uma pessoa dizer uma bobagem na rua e vira um transtorno a nível municipal, né? Dá pena das pessoas também, né? Porque eles não sabem o que fazer, né? Mas era bom que as pessoas, as portas do posto de saúde estão abertas, né? Para quem quiser pegar orientação e saber como funciona tudo, a gente está lá para explicar. E já que estamos no assunto, o que compete à Prefeitura Municipal da Vigilância? Daí são os alvarás, mercados, né? Eu não sei te explicar todas, assim, não sei te precisar. Alimentos não, alimentos do Estado. Daí é a Regional de Saúde, né? Polpa também, as polpas de frutas, né? Também é a Regional de Saúde. Eu acho assim, pelo que eu me informei na regional, tá? Qualquer denúncia, qualquer explicação teria que ver com a regional em Araranguá. Tá? Vigilância do município não existe hoje. Teria que, qualquer dúvida, tudo que precisar, não tem aquelas denúncias que o porco fuçando ali perto do vizinho? Essa denúncia, inclusive isso, somente em Araranguá. Foi ótimo as palavras aqui da Bíblia, foi esclarecedora, que a gente possa devagarinho esclarecer, e porque quem sai ganhando, quem tem que sair ganhando, é o povo e a população de Santa Rosa do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Passamos a palavra ao segundo orador inscrito, a vereadora Madalena. Boa noite ao presidente dessa casa, à mesa diretora, demais colegas vereadores, Francisco Farias aqui presente, representando a diretoria da PAI, a vice-presidente Miriam. Também meu boa noite à imprensa aqui presente, na pessoa do Feijão, Caio Morim, Jarbas, aos alunos da PAI, assim como funcionário, motorista Zé, os professores. Também meu boa noite ao presidente do CDL, Givago, ao
vereador e presidente desta casa, Pedrinho, Pedro Dávila, ao ex-vice-prefeito, Sr. Juvenal Varela, a nossa assessora jurídica, Rose, e também em especial umas mães aqui presentes, mães que eu já vou conversar a respeito delas, para elas estarem aqui, que é a Tamara e a Tatiana. Provavelmente, se não fosse o dia, a noite de chuva, teríamos mais mães. Então, vou falar a respeito delas para liberá-las, que elas têm crianças pequenas. E para isso, eu vou contar com o apoio já dos demais vereadores, que eu acredito que eles vão me ajudar nessa etapa. Essas mães hoje, aqui presentes, elas estão precisando de uma vaga na creche. Elas precisam trabalhar, assim como outras de 15 a 20 citadas pela diretora Mara da creche. Eu fui lá para saber números e não obtive uma informação precisa. Estariam de 20 a 30 alunos, crianças, à espera de uma vaga nessa creche. Assim como, em média, de 230 crianças já efetivadas. Não números precisos. Pensei que uma diretora poderia ser mais precisa, mas ela tinha muito resquício a minha presença lá. Talvez ela saiba, pelo meu modo de às vezes, ser meia rigorosa em alguma situação. Mas essas mães, elas precisam de uma vaga. Elas não querem deixar de ser mães, de ter seus filhos e seus filhos bem tratados. Mas elas precisam também de uma renda, e para isso elas têm vaga. A Tamara mesmo trabalha dentro de uma forma, ela trabalha com confecção em casa, e ela lida com o seu filho e com o seu trabalho, e com sua casa, e com o seu marido, tudo dentro do possível. Mas ela sabe que ela não dá uma qualidade para o seu filho, onde que essa criança vai estar com outras crianças, sendo vigiada, sendo bem cuidada, como é a creche aqui do centro. Então ela precisa desse conforto para trabalhar em paz, assim como a Tatiana aqui deseja, que também faz seu trabalho em casa. Precisa da mesma forma, desse conforto, dessa certeza de que seu filho está sendo bem cuidado. Tem outras mães também que me pediram muito, e acredito que para 230 crianças naquela creche, seria numa média, segundo a diretora, claro que há todo um remanejo. Mas por isso eu peço a contribuição dos demais senhores aqui presentes, para que intermedie com relação ao nosso gestor, para que ele veja essa situação. Pois essas mães trabalhando, automaticamente elas vão adquirir renda. Renda que vai circular no nosso comércio, que estamos aí já num período que tem todo um pico maior. E sabendo também já dessa questão todas essas questões de alvará, desses receios, mas elas estão aí, dispostas, assim como outras de 15 a 20, segundo a diretora Mara. Da mesma forma, dispostas a trabalhar, mas com a certeza de que seus filhos vão estar bem cuidados, vão estar bem amparados.
essa situação que elas desejam. Elas não querem mais do que uma oportunidade, exatamente para que possam trabalhar em paz. Sempre há uma dificuldade conseguir um modo, um método de trabalho, um emprego, e elas possuem, assim como as demais que não vieram. Elas possuem uma chance, uma oportunidade de trabalho. E elas não querem perder isso. Elas sabem que a sua manutenção financeira depende muito do esforço delas para a família delas. E é por isso que eu peço e acredito que vocês irão retribuir a essas mães. Eu não desejo mais ter que ir à creche e sentir uma certa aspereza no modo de ser recebido. Mas, em todo caso, deve-se saber por quê. Claro que muitas de outras vezes eu já tive aqui questionando alguns métodos, mas saber que há tantas crianças me deixou felizes. E para cada criança daquela, provavelmente são famílias que estão aí, né, trabalhando, criando, para que o nosso número também de habitantes ele mude. Estamos tão próximos dos 10 mil habitantes e passando dessa margem, a nossa arrecadação municipal seria excelente. Mas tudo aí depende dessa natalidade, filho dessas mães. Para que todo o nosso cenário financeiro mude. Então eu acredito que eu vou ter a retribuição dos senhores. Libero elas para que possam se retirar e cuidar dos seus. Sobre a questão do alvará, não me deixou completamente satisfeita. A diretora da saúde, Miriam. Estamos praticamente 2 anos do afastamento do falecido Nailor. Desde o momento que ele foi diagnosticado, ele se afastou-se. Então, estamos 2 anos sem vigilante. E eu sei que para abrir uma empresa no município, precisa de alvará. E essas empresas, acredito que teve empresas novas aí. Mas qual é exatamente a orientação que essas empresas tiveram nesses 2 anos? Não acredito que tenha um empresário que diga, não, eu fui orientado por alguém. E se orientado por alguém, faltou uma orientação técnica. E se faltou essa orientação técnica, também faltou boa vontade com relação a esse gestor. E até diria, até má vontade com relação a esses empresários. Ia deixar eles à mercê. Porque é correr um risco alto tu investir financeiramente em algo. E quando se vê a margem, as vésperas de uma situação semelhante. Acredito que tem empresa aí que está fechando e me parece com 10 funcionários. É lamentável, quando a gente já sabe, né, vereadora Genor, sobre a Ecofaz. São mais 10 funcionários ali. Isso é complicado para um município novo, que já falta bastante empreendedorismo, que quando se há a felicidade de ver alguém investindo em nosso município, colocando comércio aqui, do contrário, hoje me sinto entristecida por essa falta de orientação com relação a esses empresários. A falta de segurança
de apoio por parte de uma administração que era para dar todo o suporte, deixar seguro de que estão investindo numa cidade com uma perspectiva de um futuro financeiro estável. Mas que estabilidade é essa? Que começa do alvará, a falta de um credenciamento, eu não fiquei feliz com a informação. Não tinha base nenhuma para orientar esses empresários. Não fui orientado. 2 anos. É triste e lamentável. Mas ainda se falando de saúde, eu quero aqui agradecer ao pessoal da SAMU, ao pessoal do posto de saúde e a doutora Camila por ter cuidado do meu filho segunda-feira passada. Eu não vi nem nessa tribuna. Eu estava aqui presente, mas eu não me achei com coragem de vir, pois o susto com ele foi grande. Então eu só tenho que agradecer o atendimento que eles tiveram com relação ao meu filho. E não vindo aqui nessa tribuna, eu deixei de fazer agradecimento, mas que bom que hoje, para isso, o ex-vereador e presidente dessa casa está aqui presente, pois boa parte desse agradecimento eu devo a ele. Que ele abraçou uma campanha com relação a 2 deputados que trabalhei. Não foram felizes os 2, mas eu fiquei muito feliz com aqueles com quem trabalhou junto comigo. Pessoa igual o Pedrinho, que realmente há de se orgulhar uma comunidade do Novo Horizonte por tê-lo, e que acredito e espero que no futuro ele esteja aqui defendendo essa comunidade junto conosco aqui nesta casa. Pedrinho, assim como eu, a Gessi, ex-prefeita deste município, que abraçou uma campanha, assim como os demais, ao deputado estadual Manuel Mota e ao deputado federal Edinho, onde o Edinho teve 654 votos, ficando em primeiro suplente para federal, onde o Mota, deputado Mota, teve 652 votos, ficando em terceiro lugar como suplente para deputado estadual. Eu muito me orgulho de trabalhar com esses 2, eu muito me orgulhei e embora eles não tenham sido vitoriosos, porque são pessoas dignas, que receberam toda a consideração dos demais vereadores aqui, e os lamentos, sabem da capacidade desses 2 políticos, de nomes e renomes, que muito desse município se desenvolveu também com a ajuda deles. Então só por isso valeu muito a pena. E o mais, meus senhores, eu só tenho a agradecer a presença aqui de todos, esse pessoal da PAI. Fico feliz em tê-los aqui presente, que numa outra oportunidade, assim o presidente da PAI possa vir aqui explanar. Foi muito bom esse entendimento com relação ao meu questionamento, se isso fez com que sua presença aqui hoje fosse tida, já valeu a pena, porque só assim ficamos sabendo um pouco mais dessa instituição. Então eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada. Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, o vereador Anselmo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, a pessoa do José Luiz, as suas diretoras, os colegas vereadores. Cumprimentar aqui a presença da imprensa, a Cália, Edmurim, Jarbas, Feijão, os alunos, o professor, o ex-vice-prefeito, o senhor Antônio Juvenal Varela, o ex-vereador Pedrinho, presidente Jumarcos, CDL, Paulinho, da terceira idade, os internautas, e também registrar aqui a presença da minha filha, a Fernanda, secretária do pai, nossa assessora dessa casa. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente, para complementar o presidente do pai, e fazer uma pergunta. Além de convênio assinado pela Prefeitura, quais os outros tipos de ajuda que a Prefeitura faz a PAE? Ajuda da Prefeitura, a medida esclareceu de hoje. Tá? A Prefeitura nos ajuda com R$ 1.200, tá? Com alimentação, remédios. Tá? Ela fornece um motorista para nós. Né? Então, essas são a ajuda da Prefeitura. Além dos convênios, tem essas ajudas? Além dos convênios. Tá? Convênio tem estadual, né? Que é 1%. Dá em torno de 4.700 mês, mais ou menos. Esses são os convênios que a gente tem da PAE. Essa pergunta eu faço porque, às vezes, na rua, lá fora, se pergunta por que a Prefeitura ajuda a PAE. Então, hoje é o momento que você fazer uma pergunta, o presidente está à disposição. Eu queria falar um pouquinho a respeito da vigilância. Se existe gestor culpado, que hoje nós temos 1 ano e meio, então teria que ter essa culpa na gestora anterior. Porque se faz 2 anos que essa pessoa pediu licença por problema de saúde, então essa providência teria que ser 2011, 2012. Mas não vem ao caso. Eu acho que antes das pessoas procurar saber, se inteirar do que tem do nosso município, às vezes fico na rua conversando alguma coisa que aqui, numa hora dessa, se esclarece tudo. Uma amiga pediu que chegasse ao posto de saúde, que lá onde tem as respostas certas, e não é só lá no posto, outras coisas que procuram as entidades certas, né, para fazer essas perguntas, para não ficar ventilando na rua. Quando o vereador Agenor questionou a respeito do material lá na Ponta Sul, na terça-feira, o prefeito e o secretário do INSS estavam visitando essa comunidade, onde passaram por ali. Estavam olhando nossas estradas de burro, onde faltava mais pedra, menos pedra, para se organizar. Então eles visitaram ali na terça-feira. Com certeza, se não foi feito, mas essa semana vai ser feito. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Antes de conceder a palavra ao quarto orador inscrito, eu queria tirar uma dúvida aqui, se for possível, com o Kiko. Esse 1% do convênio com o Estado, ele é para todas as APAES das regiões. Como é feito esse repasse? Como ele é dividido entre as APAES? É por aluno? Eu acho que é mais ou menos por aluno. Cada pai, uma pai maior, uma quantidade maior de aluno, ela sempre recebe mais. Tá? Então a nossa pai, hoje ela tem 42, por mais uma criancinha, 43, agora, vai estar na minha lista, mas ela entrou. Então ela tem esse percentual de valor por aluno. Obrigado. Só para tirar uma dúvida. Não havendo não, já estou encerrando a sessão, já estou com pressa de ir embora. Concedo a palavra ao quarto orador inscrito, o vereador Almides. Não queria que ele conversasse muito hoje.
Primeiramente, cumprimentar o presidente da Casa, o vereador José Luiz Lopes, a mesa diretora, o vereador Israel da Noite, aos colegas vereadores, de forma especial ao Francisco, nosso Kiko Farias, e a Mia, que até de pouco estava conosco. E no final da sessão passada, o Kiko, até nós ríamos no bastidores, eu nunca venho na Câmara de Vereadores. E na única reunião que eu venho, citam para falar mal da nossa APAI. Então, por isso, o espaço importante, de forma esclarecedora, que o vereador José Luiz, aí, presidente, cedeu esse espaço para nós verificarmos. 21 anos de APAI em Santa Rosa do Sul. Muita gente não conhece. Kiko, eu tenho uma coisa comigo. Quando a gente não é muito notado, é porque está funcionando bem. Pode ter certeza. Porque se veja problema, se levanta, algum problema tem. Elogios para quem trabalha no poder público, no poder filantrópico, no caso teu, poucos vão se lembrar. Porque trabalho que dignifica, e isso que vai te levar com a autoestima, conforme tu falou, que energia a cada um quando chega naquela parte que veja os problemas que lá existem e fortalece a gente para dizer que bom que nós podemos ajudar. Então eu acho que, da minha parte, se tu foi 4 vezes, para mim tu pode ficar eterno lá na Pai, se depender, porque pessoas com espírito público, prestativo, cidadão, que a gente tem uma missão na vida, cada um tem a sua, queira essas da minha parte, como também os antecessores, eu acho que nós também temos um grande trabalho lá. A Miriam nem se fala, que é uma colaboradora, doadora, é a mãe de todos, é a mãezona da Pai, né? E conforme ela falou, nunca notou, se divulga. E quem não divulga é porque está trabalhando muito. Às vezes, eu tenho acompanhado aí na imprensa, às vezes se divulga até uma torneira de água que abriu uma comunidade, não precisa isso. Precisamos trabalhar mais, divulgar, sim, a imprensa é importante e parceira na questão de mostrar, até de fiscalizar o município. Então, mostrar também o que está se fazendo. Mas deixo aqui, como vereador, o orgulho de termos na Santa Rosa uma PAI. A PAI é essa que leva o trabalho do presidente, da sua diretoria, juntamente com as professoras. Estava aqui a Fernanda e a Rose, esposa do Ciso, que vivem o dia todo quase lá, 16 horas praticamente, durante o funcionamento. E a cada aluno que está lá, sem eles também não existia Pai. E eu, na condição de político, tive a honra de trabalhar nessa campanha com o deputado José Miascari, que é seguidor, é muito símbolo da questão da Pai, do 1%. Para quem não sabe, o Júlio Garcia, como deputado estadual, no projeto então do governo do estado, conseguiu, com gestão dela do governo Luiz Henrique, implantar 1% do fundo social. E isso, sabe quanto é importante esse dinheiro aqui, que todo mês chega ali. Então o nosso deputado que me orgulha de ter votado, trabalhado para ele, colabora muito nessa questão. E é por isso que foi votado o estado com mais de 72 mil votos. Então, acho que nós, vereadores, a gente não faz nada, na verdade. A gente tem o direito de fiscalizar. Mas a gente, para fiscalizar, vamos fazer uma autocrítica. Às vezes, ser um bobagem sem saber o que está acontecendo lá. Hoje, para contratar um profissional, conforme o que foi pedido aqui, custa caro. Para no caso, para a Pai. O município, vocês já viram aqui, tem uma contrapartida de convênio, de doação de merenda escolar, de motorista, que faz uma diferença. Sem isso aí, não dá para sobreviver a Pai. Então temos que não levantar a situação. Às vezes, levantamos uma situação para criarmos uma polêmica. E nós, em vez de levantarmos uma polêmica, deixo aqui, na última sessão, que o senhor está bastante chateado, não vi? Uma pessoa que está colaborando, que está ajudando de forma voluntária, e de repente recebe uma crítica, eu acho que mais fortaleceu quando o senhor viesse aqui e dizer o que está fazendo lá. E digo mais,
A partir desse momento, nós, vereadores, temos que ajudar mais o vereador, o presidente Zé Luiz, ser mais atuante desse tipo de segmento, porque é nessas filantropias que acontecem as coisas. É uma pena que os dinheiros, os recursos federais não chegam até na filantropia. E aí o município larga com isso e o Estado. Então não é muito fácil criar as coisas, mas dar sustentação. Para isso, nós temos um processo político que agora é dia 25 ou 26, importante, que é presidente da República. E lá a gente está vendo muita troca de ofensas, nada de horizonte. Telhado de vidro todo mundo tem. Eu vi um debate que a Luciana Genro disse: é o sujo falando do mal lavado. E está os dois. E agora nós temos que optar por melhor. Então eu acho que nós, através da política, podemos resolver muita coisa. E para mim, é uma das eleições mais importantes. Analise. Não vão votar porque o candidato é mais bonito, mais feio, ou que tem a proposta mais bonita, que fala mais, ou que debate mais. Veja realmente onde é que você se encaixa. O que é que você faria como presidente da República? Porque muita gente opina, mas trabalhar aqui são poucos como tu, que faz e regaça a mão. Quero continuar meus cumprimentos de forma especial ao Pedrinho, que estava aqui, e já acho que teve que sair, presidente da casa, ex-vereador, ao nosso eterno vice-prefeito, seu Antônio Varela, é uma pessoa que está quase assiduamente na Câmara e deixa muito orgulhoso a gente de estar falando e ouvindo e dialogando após o término das sessões. Quero deixar os cumprimentos também ao Paulino, presidente da nossa terceira idade, maior idade, ao Gilvago, tão preocupado quanto nós na questão da vigilância sanitária, que além de ser presidente, ele é empresário, e nós já conversamos sobre isso, da grande importância da questão da vigilância sanitária. Eu acho que só vou dizer algumas coisas nesse sentido, e até não me informei muito, vereador Genor, porque eu tive meio isolado uns dias, até tinha atendendo compromissos pessoais, não pude estar muito presente na administração. Dizer que talvez faltou coragem do prefeito em resolver uma situação que vem se alongando por muito tempo. Se temos 2 funcionários concursados, um pediu licença na outra administração, que está habilitado, e o outro, até o começo do início da gestão, acho que foi lá em meados de julho do ano passado, que se antenou com essa doença, e não se esperava, a gente não prevê que vai acontecer tão rápido. E achamos, eu acho, no conceito de que se deve recuperar o mais rápido possível, não preparou alguém, e não é não sou preparado. Existe aqui, o Estado habilita uma pessoa por ano, e esse ano passado parece que não teve nenhuma capacitação. Neste ano, o vereador Agenor colocou aqui que agora a Unesco está fazendo um, e o prefeito já escreveu um, vai escrever 2. É R$ 1.500 particular. Mas nossos empresários sabem disso, que o que acontece? O prefeito nenhum gosta de fiscalizar, porque são tudo amigos, ninguém gosta de ser fiscal. Quem gosta de ser fiscal no seu município? Porque tu vai fiscalizar um amigo da tua empresa. E às vezes tu faz vista grossa, e quando vem uma denúncia, ou momentos como esse, conforme a nossa diretora aqui de saúde nos falou, que o momento de concursados novos, pessoas que querem mostrar serviço o que é? É multar, é prender, é dizer que estão fazendo. Vieram, se deslocaram precisamente de Santa Rosa do Sul, São João do Sul e alguns municípios. Claro que é mais fácil fiscalizar onde não tem fiscal. É muito mais fácil. Porque sabe que se não tem fiscal, as coisas estão... E, infelizmente, Santa Rosa do Sul, temos algumas empresas com dificuldade. O Juvaga é uma delas, né, Juvaga? Está lá, tem que se adaptar. Mas, isso era inevitável. Se não fosse agora, ia ser depois. Claro que no momento ninguém está preparado.
E dói. Dói ser multado, né? Que sabe disso. Qualquer dinheiro tirado fora do seu orçamento, qualquer investimento sem fora do seu orçamento se complica. Dá vontade de fechar o estabelecimento em protesto. Mas tem que olhar para o horizonte. E agora, através desse curso, que é no máximo de 2 meses até o final do ano, capacitar 2 pessoas que sejam lá, que fiscalizem e que oriente de forma segura, para que as pessoas não errem. Até quando vai fazer o seu investimento, não errem no seu projeto. Então, acho que é de uma grande importância. Não estou aqui isentando o prefeito, porque não preciso disso. Mas eu acho que faltou um pouco de coragem. Porque se vinha se levando com a barriga empurrando tempos atrás, claro que o contempo fiscal não é notado. Uma lacuna do centro fiscal tornou uma presa fácil. Então acho que vai dar certo. Nós confiamos no nosso potencial, nas nossas indústrias, nas pessoas que estão querendo se adaptar, e certamente conseguiremos lá, através de distâncias maiores, governo do Estado, um maior tempo, maior prazo, para que as empresas não sejam fechadas, mas sim adaptadas àquelas necessidades. Porque se formos olhar os protocolos que existem de fiscalização, uma empresa do Brasil, o Cacá é proprietário do Puma, o Jabes trabalha, não existe, se for trabalhar. O Kiko nem se fala, e tem uma demanda grande de encargos. Sabe disso, não existe uma empresa adequada no Brasil. Claro que a gente tem aquele costume de levar aquela rica. Lá, uma hora história. Mas acredito que já está se tomando. Inclusive a gente vai a Florianópolis amanhã, eu recebi um convite do prefeito, e certamente levará esse pedido da administração, como é o mínimo que se pode fazer nesse momento. Já foi feito na regional, junto ao secretário regional, junto à Secretaria de Saúde do município, órgão competente pela vigilância sanitária, e lá já estão tomando as medidas cabíveis. Então acho que, se querem fazer um sensacionalismo, entendam como isso. Não é um problema só dessa administração. São João do Sul também está acontecendo, outros lugares também estão. E aonde eles irem vai ser complicado. Eles querem mostrar serviço. Funcionário novo, gente que acha que tem a efetivação como uma coisa certa e não querem saber o que você pensa. Então, acho que no momento possível será bem contornado. As questões das creches, a vereadora Madalena, ela sempre coloca que não é bem vista aonde vai, né? Porque as pessoas ficam com medo dela. Ela foi no posto de saúde, onde uma funcionária se demitiu. Teve problemas na parte social. Então, acho que ela tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes ela quer ajudar e acaba complicando a situação daquelas pessoas que precisam. Mas deixo aqui, como vereador, o pedido da administração, que antigamente, pouco tempo atrás, antes da construção dessa creche, as crianças eram abrigadas lá na entrada, próximo do Kiko, lá naquela casinha. Lá funcionava um prézinho. E depois foi adaptado lá no centro multiuso, em condições mínimas. Crescemos. Hoje temos uma creche bonita, mas que não atende todas as crianças. E a administração, preocupada com isso, já está resolvendo, a partir da construção do colégio da Vila Albina, que tirem as crianças do prédio da creche. E aí, o espaço físico será ampliado. Claro que essas mães que estão aqui, elas necessitam de hoje, elas têm que trabalhar. E eu, como cidadão, que sei o quanto é importante que a minha esposa trabalhe, porque hoje o marido, eu não consigo bancar sozinho hoje as minhas despesas familiares. A minha mulher agrega receita que possa dar complemento. Então, a importância disso. E aí vimos um grande programa para isso, do governo federal, da inclusão dos 0 a 6 anos, onde realmente dá para fazer creche. Dá para investir em creche, porque antes não dava, não tinha recurso. Eram
pandemônio para o município. Então, eu acho que nos próximos dias, vereadora, nós, vereadores que estamos aqui, vamos conversar com o prefeito para ver o que é que podemos fazer se existe uma demanda de 20 crianças. Porque não adianta colocar as crianças mal adequadas. São salas. Eu já venho cobrando do prefeito há várias semanas também sobre vaga na creche, porque a diretora colocou que falta é funcionário, que está tendo dificuldade de contratar porque não quer colocar estagiários. E estagiários não estão aceitando porque o salário é muito pouco. E segundo o prefeito, sexta-feira, eu falei com ele, ele hoje quer iniciar uma funcionária na creche. No final da tarde eu estive conversando com a diretora Mara e essa pessoa não começou. Então, portanto, vaga tem. O que está faltando é funcionários. Então é fácil de resolver. Eu, como vereador, até estou mal informado do líder do governo, considero aqui, porque se é esse pequeno problema, eu acho que não precisamos criar um trânsito. Se existe só a falta, a carência, claro que, olha aqui, gestores, olha aqui, imprensa que estão aqui, todo mundo sabe que a maior dificuldade hoje na administração pública, prefeitura, se chama-se folha de pagamento. Santa Rosa do Sul está no limite. Então, às vezes, tu tem que contratar uma estagiária para burlar um pouco a situação, não pelo valor. Porque tu pode pagar para um professor um pouquinho mais, questão de 200, 400 reais, mas a questão do que todo mundo sabe que é uma dificuldade da responsabilidade do prefeito passar por tributos da folha de pagamento, isso impede de ele contratar. Não é uma vontade de contratar, quem não quer contratar? É mais um aliado, é mais um compromisso que ele de repente tinha quando chegava dentro da prefeitura. Mas se trabalha com responsabilidade e se der somente isso, vereador, conforme o senhor falou, certamente o prefeito se sensibilizar o mais rápido possível para que possamos fazer e não deixarmos essas pessoas sem o atendimento. Então, acho que estamos trabalhando pelo município. Estamos procurando ajustar o município. É 1 ano e meio. Temos defeitos? Temos sim. Está aqui, de vez em quando levanta uma situação, mas se vem de muito tempo. E nós vamos protolando, claro, com uma maior história. E o prefeito teve essa felicidade no momento dos fiscais vir no município e criar esse pânico todo. Mas não é terrorismo, não. Se a nossa diretora falou aqui que o alvará fica até fevereiro, dizendo ela que tem baseado em alguma coisa. Então, não posso dizer, não posso me aprofundar. Mas o que nós vamos procurar em Florianópolis amanhã é a questão do ajustamento. Pactuar isso para que possamos fazer com o tempo, dar prazo para as empresas se adaptarem. E aí sim, quem ganha com isso é a qualidade do serviço. Porque se nós tivermos um produto bom, agregado com as condições, certamente teremos maior sucesso. Santa Rosa do Sul não vai desempregar todo mundo, não. Não é essa administração que vai desempregar. A Ecovix veio, um tempo, usou o município porque era importante para eles. Eles vão crescer, não tinham prédio próprio, eles têm que ir para outro lugar. A empresa era de pequenininha. Eu acho que estão procurando um espaço melhor para eles. E outras virão. Está aí o Kiko, que tem uma empresa lá no Retiro e está trabalhando para vir para Santa Rosa. E não é falado isso. Está lá em fase de construção. Então nós temos que valorizar, temos que parar de criar tempestade. Nós temos que ter responsabilidade naquilo que falamos. Política, o processo político de eleição de governo do Estado passou agora. Se a vereadora não teve êxito com seus candidatos, talvez a quantidade de obras dos candidatos dela disseram, o povo entendeu que não vale a pena mais continuar. Mas a política de Santa Rosa do Sul, essa nós teremos muito tempo para comparar e dialogar durante esses 2 anos que vêm para frente. E certamente, se o povo entender, continua, senão o povo tira. E quero aqui, em nome da imprensa, cumprimentar o Jarvis, nosso amigo Feijão, ao Cacá do Povo da Santa, que teve uma festa, uma grande caminhada, né, Cacá, esse fim de semana lá na minha comunidade. Eu não estava lá, mas mandei um representante.
Minha mãe, com 65 anos, foi fazer a caminhada por mim. Eu tinha outro compromisso, mas ela foi lá prestigiar o evento e tinha uma grande importância. Nossa Senhora Aparecida é a nossa padroeira maior. E temos em Santa Rosa do Sul, mais precisamente na minha comunidade de Florinha, hoje um monumento dela, que nós podemos transformar numa grande organização religiosa, turismo religioso que tanto desenvolve o nosso país. Acho que estamos caminhando junto com a nossa santa, de acordo com podemos, sermos parceiros, está em desenvolvimento daquela região ali, estamos trabalhando. Claro, a segunda parte é alargar, é iluminar, é depois asfaltar, é criar a situação, e isso vai acontecendo, vai acontecendo ao longo dos anos, não sei se nessa administração ou em outras, mas nós temos um registro de início. Como temos hoje, um local para onde possamos ter o CTG, a nossa Polvigana, e outros eventos. Já compramos a terra, está lá, esquilada e paga. Então, agora para frente, cabe, não sei se o Nelson vai continuar, ou vai conseguir executar, possamos fazer as coisas acontecerem em Santa Rosa do Sul. É isso que eu quero. Boa noite a todos. Vereador José Luiz, cumprimentando também os demais vereadores. Quero cumprimentar a pessoa do Mariqui, faz parte da PAI. Quero dizer ao Mariqui que não é fácil administrar uma PAI, como qualquer outra administração que a gente citou. Eu quero desde já parabenizar a ele, a família que não vai mais presente. Quer dizer ao professor do Mariqui que, sendo na área social, desde quando eu conheço o Mariqui, como é bom a gente, às vezes, visitar o Mariqui. De repente, até fica meio chateado, às vezes a gente vai visitar ele só para abortar, mas nunca te deixou de doar a sua música. Então, quero te parabenizar aqui pela pessoa que tu é, e tu, como empresário, que a gente tem tanto pouco disponível, mas também está lá administrando uma PAI. Então, desde já te parabenizar pelo belo trabalho prestado em frente da PAI, aquela associação ali. E quero te dizer mais uma vez, se tiver ao meu alcance, pode contar comigo como vereador, e tenho certeza que os demais vereadores. Era isso que eu tinha que dizer para você, e dizer que você, na PAI, na área do esporte também, você é um grande prestigiador do esporte também. Então, desde já, te agradecer por tudo que faz para Santa Rosa do Sul e também pela sua empresa, que você também administra Santa Rosa do Sul. Meus parabéns. Quero também aqui, desde já, cumprimentar o Jairo, o Coleiro, ao Feijão que já partiu, o esporte da Bahia, o Cacá Amorim, que está presente, a Rosa, professora jurídica, o Antônio Juvenal Varela, ex-vice-prefeito, a Paulinho, presidente da terceira idade, e quero cumprimentar também as demais pessoas que estão assistindo. Quero contar o João, quero aqui hoje, o tempo está curto, porque tinha bastante gente hoje falando. Mas quero dizer como é difícil, às vezes, quando vem uma fiscalização no seu município. Só vem, a fiscalização, ela só vem um pouco para destruir, não para construir. Nunca vi uma fiscalização para construir. Gente mal preparada, tenho certeza que fica muita gente doente por causa dessa fiscalização que às vezes vem. Eu acharia que os fiscais são pagos por nós. Deveriam ser mais educados. Hoje eu vendo na comunidade, semana passada, de Vila São Cristóvão, aquela empresa lá, foi multada lá, é como disse ele, o ladrão tem direito de se defender, o bandido. Nós trabalhadores, nós funcionários, está ali um carinho, viraram lacrar minha máquina como se eu fosse um bandido.
não tive o direito de me defender 15 dias para ver o que eu faria. Levei a multa e ainda fiquei com aquele papelzinho timbrado nas minhas máquinas. E não deixaram nenhum funcionário sentado numa cadeira para dar explicação por que estava sendo multado. Agora, todo meus clientes que chegam aqui, eu que tenho que dar explicação por aquele timbre que deixaram para mim. A mim que teria que ficar aí sentado ali, esse fiscal. Porque vou lhe falar uma coisa. Não gosto de fiscal. São tudo mal preparados. Parei a minha febularia na Parque Rosita, uma febularia que era bem na época, por causa de denúncias fiscal mal preparados, e eles vêm com a gana que eu nunca vi disso. Não tenho certeza que hoje, se fosse me botar uma empresa, eu não abriria nem que me desse mais para os febularias de graça, uns 3 caminhões lá em volta. Porque quando eles vêm, eles levam alguma coisa. São mal preparados. Mas tem alguém que é acima deles, o vereador Alves. Então, já que vocês vão em Florianópolis amanhã, vocês procurem ver por que isso. Tem presidentes, tem governadores, né? Não foi por acaso que eles vieram de repente. Isso me irrita. Ver um empresário lá, que tem funcionário, e ainda tem mais outro. Ele foi tentar ver como é que faria. Em Santa Catarina hoje não tem nenhuma empresa apta a trabalhar daquele jeito. Não tem ninguém no setor de farelo, de milho, mais alimentos. Tudo irregular. Então o que é que está acontecendo? Faço uma reunião e vejo o que é que vão fazer. Agora vim aqui, se não tem alguém lá para cima, por que vem aqui botar? É porque aqui é fácil. Lugar pequeno é fácil. Esses funcionários concursados e novatos é de se estranhar. Tem alguém que tinha caneta lá em cima também para votar. Que humilhação essa pessoa sofreu. Um trabalhador. E achei mais bacana ainda domingo, sábado. Eu fui na festa da Bela Vista, no bazar. Pessoas de muita fé. Vi lá trabalhando para a sua comunidade. Tirando aquelas garrafas da mesa, olhei para ele. Que tristeza. Vem um fiscal e fecha a empresa dele. Na área do social está dando banho. Alguém do poder, da promotoria, do judiciário, poderia ver isso. Na área do social está dando banho antes que não estudemos. Porque vir e lacrar uma empresa tem que pensar muito. Está dando emprego. Porque tenho certeza que a hora que vinha as taxas, nem sabe por onde tirar a taxa, porque tá, as empresas tudo irregular. E pagar, por que daí não polui mais? Porque eles nunca mais vão esperar lá dentro. Estou pagando taxa. Você gastou um polvinho uma vez. Se pagasse a taxa, não tinha problema de bana, de fático. Mas não pagou, está cometendo um grande, grave erro. Então é com tristeza que eu vejo assim, vereadores. Tu chegar numa empresa e tu vê tudo lacrado. Mas deveria ter ficado um funcionário para essa empresa. Então hoje é o meu sentimento de repúdio aos governadores que estão governando. Nós vereadores somos mais pequenos, nós também de repente temos que também forçar os vereadores. Porque isso é vergonhoso. Ver uma empresa fechando por causa que não pode quebrar um milho ou um farelo. Mas depois, se pagar a taxa, pode quebrar. É vergonhoso o hospital de Sombrio ter quebrado, fechado, e o funcionário não tem uma comida lá para comer decente durante as 24 horas. É vergonhoso. Estou com meu pai de 91 anos doente, que é o vereador Luiz que estava estando essa tarde, vai voltar para onde? Para Deus da noite. Situação difícil. Tu saber que de repente tem que tirar dali rápido, ou leva para Paranaguá, porque o hospital Sombrio está praticamente fechando.
que dele o nosso governador, vereadores, não se preocuparam só com a política. O hospital sofreu uma vergonha hoje. Aqui nós não somos pobres, mas nós crescemos também bastante. Temos fechando o hospital. A minha ex-mulher trabalha lá comigo, ela me disse, ontem nós e mais outro enfermeiro, médico, foi no restaurante lá e doaram cada um seu almoço. Que vergonha, que humilhação. Que humilhação. Aquilo ali, quando me passaram aquilo, eu fiquei. Agora eu quero saber uma coisa. Diz que vai para o leilão. Agora por esses dias. Mas tenho certeza que vai para o leilão na área de saúde, porque para outras coisas, para quem se lograr daquele hospital ali, tenho certeza que se tem judiciário, eu quero ver se não cai. Que humilhação. O hospital tem passado por aqui, tudo ali. Agora digo uma coisa para vocês. Nós, bastante vereadores do seu município, unidos, e mais a população, se nós fosse lá para frente daquele hospital e desse um susto para esses governadores que tem lá em cima, que não estão fazendo nada por nós aqui no sul, eu tenho certeza que nós teria força. Pessoa de entidade, como aqui. Agora, nós temos o nosso pai, o nosso filho doente, tem que se preocupar porque não tem, o hospital está fechando. É vergonhoso. Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Meu muito obrigado. Mais uma vez, que eu quero cumprimentar e te agradecer pelas explanações aí feitas do teu trabalho na PAI. Parabenizar não só por esse trabalho, mas por tudo que tu faz aí no nosso município há muito tempo já, empreendedor aí, gerando bastante emprego, foi uma das pautas hoje falado aí, empresas fechando, saindo, a preocupação de todos com essa área, e tu foi um cara que sempre investiu no município, nunca te subiu a cabeça sair para outros, não por falta de propostas, mas sempre valorizou e gerou bastante emprego e está gerando até hoje, continua investindo no nosso município, na área social também, esportes, como o vereador Matias falou, e em outras áreas aí, tu sempre foi um parceiro, independente de administrador, entra, sai, tu nunca visou esse lado, tu sempre foi um parceiro do município. Então, mais uma vez, hoje em especial a tua equipe da Paz, parabéns a todos vocês, e é com pessoas assim que a gente conta no município. E hoje quero parabenizar também os empresários do município em nome do Francisco aqui do Kiko, e te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo que tu faz por o nosso município. Quero cumprimentar o Jarbas, nosso parceiro aí, ao Feijão, o Cacai, que já se retirou-se da imprensa, né? Fernanda, parceira nossa aí do município, lá com o Kiko hoje na PAI, a aluna da PAI, obrigado pela presença, seu Antônio de Menal Varela, nossa assessora jurídica, Rose, Gilvago, mais um empresário do município também, seguindo a carreira do pai, mas sempre no município, um grande parceiro também, medindo esforços para estar ajudando aí, ao Mel, sempre parceiro nosso, ao senhor lá, não sei o nome, mas obrigado pela presença, Paulinho, terceira idade, Ciso, apresentando, sua esposa já saiu, mas foi apresentando, professora do nosso, leva nossos cumprimentos a ela, a outra moça lá atrás, ao Osmar, e aos demais aí, nosso parceiro aí, o Mike, sua namorada lá, e aos demais. Uma boa noite a todos. E nada mais tendo a tratar, agradecendo a presença de todos e damos por encerrada esta 32ª sessão ordinária referente à 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Uma boa noite a todos.